Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, que as bênçãos de Deus estejam repousando sobre a sua vida, a vida da sua família e de todos aqueles que estão ao redor da sua casa. Que Deus te abençoe. Queria começar agradecendo a Deus também pela sua vida, você tem nos apoiado, tem nos ajudado, tem compartilhado, tem curtido, tem comentado os vídeos, isso tem ajudado bastante. E eu espero que se o material que estamos produzindo está sendo uma bênção para você, para a sua vida, você possa compartilhar, curtir, comentar, divulgar, especialmente esta mensagem desta noite. Talvez você esteja curioso, alguns vão ver e vão se lembrar, este material nós usávamos para a evangelização, quando a igreja saía para as ruas, e para levar a palavra de Deus às pessoas. Então, era produzido, ou ainda é produzido, um material chamado As 4 Leis Espirituais. Então, a mensagem de hoje ela é especialmente evangelística. Quer dizer, ela tem o intuito de apresentar Cristo como Senhor e Salvador da vida do homem que, por causa do pecado, ele está distanciado de Deus. Esse material, algumas vezes é chamado de 4 leis espirituais, outras vezes ele é chamado de 4 princípios espirituais, nós podemos chamar também de 4 passos, para nós entendermos o plano de salvação de Deus. Então nós, hoje, especialmente, nós vamos trabalhar assim, Vocês viram aqui, o material também remete ao passado, o tal do quadro de giz, não vou usar outros termos, porque não sei se é cabível nos dias de hoje. Então, o famoso quadro de giz, apagador, isso nos remete também ao nosso tempo de infância, adolescência, nas escolas, quando nós estudávamos, e que nós tínhamos. Hoje não, é que não se estuda, mas é praticamente uma coisa de museu o que nós estamos apresentando aqui. E é um material que eu gosto bastante de usar. Bom, como nós falamos de leis espirituais, nós estamos falando, obviamente, do relacionamento entre o homem e Deus. Como fazer isto, o que é preciso para restabelecer este elo que foi quebrado, E por que este elo foi quebrado, como, quando. Então nós vamos ver todos esses passos. Muitas vezes nós ficamos preocupados de o que nós devemos fazer para ter um relacionamento com Deus. Alguns têm ideias mirabolantes, outros já não sabem o que fazer, mas a maioria das vezes que nós saímos para falar do Senhor Jesus Cristo, ou que nós saímos ou saímos, geralmente a pessoa dizia assim: não, eu preciso me preparar, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso abandonar tal coisa, eu preciso isto, eu preciso aquilo. O homem, quando não usa como desculpa, ele usa como algo que lhe traz um determinado peso sobre os seus ombros. Então, o que é preciso fazermos para iniciarmos um relacionamento com Deus, para termos um relacionamento com Deus, para estarmos mais próximos de Deus, ou para que Deus esteja mais próximo de nós? Então a resposta é nada. Nós não podemos e não podemos fazer nada para que isto aconteça. Por que não? Porque o Senhor Deus, ele deixa bem claro na Bíblia que nós podemos conhecê-lo, nós podemos até conhecê-lo. E nesse no decorrer desses minutos que nós estaremos aqui, mostrar a você como nós podemos fazer para conhecê-lo. Por isso é chamado de 4 passos, 4 leis, 4 princípios que nós devemos realizar, praticar, que nós devemos buscar para Deus, para iniciarmos um relacionamento com Deus. Um relacionamento pessoal, logicamente. Quando nós procuramos algo ou alguém que nos ama, que nos ame, nós queremos uma coisa pessoal, quer dizer, eu e ele, eu e ela, no caso, eu e Deus, você e Deus. Então nós precisamos aqui entendermos isso. Primeiramente, não é um relacionamento coletivo. Deus, obviamente, nós vamos ver no decorrer do estudo que Deus ama o ser humano, todos os seres humanos. Porém, o seu relacionamento ele é pessoal, ele conhece a cada um de nós pelo nome, ele sabe quem nós somos, onde nós estamos, o que nós fazemos, ele nos conhece pessoalmente, ele conhece as nossas características, ele conhece a nossa personalidade, ele conhece a nossa identidade, ele sabe quem nós somos. Então é um relacionamento
pessoal. Muitas vezes nós queremos ter um relacionamento com Deus coletivo, né? Através de uma comunidade, através de uma religião, de uma religiosidade, de uma espiritualidade, né? Que uma coisa é ser espiritual, outra coisa é ser espiritualista, é coisa que nós precisamos entender, porém nós não vamos nos deter nisso, para que a gente para que o vídeo não seja muito longo, muito extenso, né? Então a primeira coisa que nós precisamos entender neste relacionamento, nesta ideia que nós precisamos ter, conceber esta ideia, é que a primeira coisa é que, independente da situação em que eu e você estejamos, ou estivermos, ou estivemos no passado, ou estamos, ou poderemos estar no futuro, Deus nos ama. Deus nos ama. É a primeira coisa que nós precisamos entender, que você precisa entender. Apesar de todos os problemas que você pode ter tido, que você teve, tenha ou terá, Deus nos ama. O amor de Deus, ele não é circunstancial. O amor de Deus, ele é um amor verdadeiro por cada um de nós, por mim, por você, por cada um de nós. O amor de Deus, ele é verdadeiro. Então a primeira ideia que eu preciso ter é que Deus me ama. Porém, não é o amor como o amor dos homens, como o amor, vamos dizer, eros, o homem e mulher, o amor filéu, família, mas o amor de Deus é o amor puro, o amor verdadeiro, o amor ágape. Né? Outros dizem agapau, eu não sei qual é o termo que você vai usar, mas a primeira ideia que você precisa ter é que Deus te ama. Deus te ama. Não é um amor, como eu já disse, circunstancial, não depende de circunstâncias. Deus nos ama, Deus te ama. Isso está escrito, nós vamos ver, você vai ver que é um material que ele é confeccionado de uma maneira que o ser humano possa entender, desde o mais leigo até o douto, até o estudado, até o que não tem estudo. Por quê? Ele vai usar termos e versículos, partes da Bíblia, que são muito conhecidos por nós. E a primeira coisa que nós precisamos entender está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então vejam bem, a primeira coisa é o amor de Deus. Veja, Deus nos amou de uma tal maneira. Veja que João, ao escrever, ao relatar, ele não consegue mensurar, ele não consegue dar uma medida, uma profundidade, um comprimento, ele não consegue mensurar. Então ele escreve de tal maneira. Quer dizer, é de uma maneira que o nosso entendimento humano não consegue. É por isso que eu disse primeiro que o amor de Deus é incondicional. Independente da situação em que nós nos encontramos, o estado em que nós nos encontramos, Deus nos ama. E dentro deste amor, Deus tem um plano. E qual é o plano de Deus? Ora, Jesus Cristo no mesmo Evangelho de João, no capítulo 10, versículo de número 10, a parte dele diz assim, olha, e eu vim para que tenham, quer dizer, o plano de Deus era esse. Qual era? Apesar de quando Deus me ama, ele tem um plano para o seu objeto de amor, que é quem? O ser humano. Deus amou o mundo. Então, qual era o plano de Deus para expressar o seu amor por mim e por você? Ele nos deu o seu Filho, e o seu Filho disse assim, e eu vim para que tenham vida e a tenham uma vida em abundância, quer dizer, uma vida completa e com propósito. O Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, a parte B. Porque a primeira parte diz, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim, Jesus Cristo diz, porém, contudo, tem um que vem para destruir, mas eu vim para dar vida e vida com abundância. Mas esta vida, ela tem que ser uma vida completa e com propósito. O que é uma vida completa? É uma vida baseada em dinheiro, em riquezas, em bens materiais, não somente isso, mas também alguns Deus escolheu para também dar a eles determinados bens, ou muitos bens, e a outros aquele pão de cada dia, como nós oramos a oração dominical, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então vejam bem, o primeiro princípio é assim, Deus ama você, tem um plano maravilhoso para a sua vida. Ora, Deus me ama, qual o tamanho deste amor? De tal maneira, não consigo. João não conseguiu, nós também não conseguimos mensurar. Quando eu olho para mim, eu também não consigo encontrar uma razão, porque Deus me chamou para estar na presença dele. A minha alegria é que ele um dia me chamou, ele transformou a minha vida, ele mudou o meu ser, ele mudou o meu destino, que nós vamos ver aqui no decorrer. Você deve estar curioso, daqui a pouco nós vamos chegar também nisso aqui que nós estamos falando. Então vejam bem, a primeira coisa, né, é que nós
temos que entender, o primeiro princípio, a primeira das 4 leis espirituais é o amor de Deus. Deus nos ama e dentro deste amor, ele traçou um plano. E qual foi o plano? Ele vira até nós para nos dar vida e vida com abundância. Mas a pergunta é, por que, então, a maioria das pessoas não está experimentando esta vida abundante? Por quê? Por que muitas vezes nós somos críticos, né? Nós nos lembramos de Deus apenas para criticá-lo, para ficar perguntando para ele por que tal coisa, por que tal, qual o motivo de tal catástrofe, qual o motivo de tal acontecimento que muitas vezes nos assusta, nos deixa perplexos, nos deixam assustados, nos deixam perdidos até, e muitas vezes nós começamos até a questionar, e algumas vezes não, principalmente a pessoa que não conhece o plano de Deus, ele passa a questionar Deus. Ele não se lembra de Deus para agradecer, ele não se lembra de Deus, mas para questioná-lo, quando ele não entende determinada coisa, ele se lembra de Deus. Ele começa a questionar a Deus neste sentido, neste estado. Então vejam bem, por que muita gente não experimenta esta vida abundante? Essa vida com propósito. Eu disse que vida abundante não é somente ter bens materiais, né? Mas, como Paulo disse também, o reino de Deus não consiste apenas em comida e bebida, mas alegria, paz e gozo no Espírito Santo. Então vejam bem, vai além dos bens materiais, das nossas necessidades fisiológicas, vai muito além. Deus nos acrescenta, né, nos abençoa em todos os sentidos. Então a vida plena é quando você consegue alcançar da parte de Deus tudo aquilo que você precisa para ser feliz, para ter alegria, para ter abundância de alegria e ter um propósito de vida. Quantas pessoas já perderam o propósito? Então a pergunta é essa, por que então as pessoas não conseguem viver essa vida abundante? Por que as pessoas não conseguem ter esta alegria? Por que pessoas perderam o propósito ou não têm nenhum propósito? Outros já perderam até o ânimo, a disposição para viver, para fazer aquilo que ele fazia. Por quê? Ora, a segunda lei espiritual, primeiro, Deus me ama, e a segunda lei, ela responde essa questão na realidade, ela vai responder essa questão, por que muita gente não consegue participar dessa vida abundante, por que muita gente não consegue viver esta vida plena na presença de Deus? É por causa de algo chamado pecado. O homem é pecador. Então a primeira lei, Deus me ama. A segunda lei, eu sou um pecador. O segundo, como diz, o segundo princípio desta lei, dessas leis espirituais, é que eu estou em pecado. Vejam bem, o homem é pecador. Por quê? Não se experimenta uma vida abundante. Ora, o homem é pecador e está separado de Deus. E por isso não pode experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida, por causa do pecado. Então vejam bem, o pecado, né? Qual a extensão do pecado? Ora, o pecado é universal. Romanos capítulo 3, versículo 23 está aqui, diz assim: todos pecaram e carecem ou destituídos estão da glória de Deus. Eles carecem da glória de Deus. Então a primeira coisa que nós devemos nos lembrar é que o homem é pecador. E o pecado faz o quê? Faz separação entre nós e o nosso Deus. O homem foi criado para ter um relacionamento filial, paternal da parte, né? Paternal da parte de Deus e filial da nossa parte. Porém, e infelizmente, o pecado, a desobediência, a rebeldia, então o homem escolhendo esse caminho de pecado, ele vai obviamente criar o quê? Uma separação por causa do pecado, né? O relacionamento, a partir do momento em que nós escolhemos viver uma vida de transgressão ou desobediência ou rebelião com Deus, esse estado chamado pecado, ele vai fazer uma divisão entre nós e o nosso Deus. Eu gostaria de pegar também, de ler com vocês, o capítulo 59 de Isaías, o versículo de número 1 até o versículo 3, os versículos de 1 a 3, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão, separou entre vós, fazem divisão entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouças.
porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente. Então nós vemos aqui, já lá no Antigo Testamento, através do profeta Isaías, Deus ele vaticinando esta palavra, que o pecado faz o quê? Separação entre nós e o nosso Deus. Obviamente essa separação, ela vai causar o quê? Ela vai causar um certo dano, um certo prejuízo para nós, porque Deus continua sendo Deus santo, imaculado, perfeito, continua sem pecado. Mas nós, o que acontece? Nós somos separados. Esta distinção entre nós e Deus é feita porque o relacionamento, quando Deus cria o primeiro casal, né, chamado Adão e Eva, como todo mundo sabe, eles tinham um relacionamento com Deus todos os dias. Deus, na viração do dia, vinha para conversar com os seus, vamos dizer, com os seus filhos. Vinham, porém, até o dia em que eles, infelizmente, transgrediram uma ordem de Deus e participaram, fizeram algo que Deus expressamente havia dito de não fazer. Então, eles fizeram e isso causou neles um determinado medo, eles foram se esconder de Deus, e agora vem a separação do homem, dos filhos de Deus, do próprio Deus Pai. Esse relacionamento filial agora está quebrado, está desfeito por causa do pecado. Então, vejam bem, o homem, ele é pecador. Então, nesse caso, ele escolheu seguir o seu próprio caminho, seu relacionamento com Deus se desfez. Então ele não pode usufruir dessa vida que nós acabamos de dizer, uma vida completa, uma vida com propósito. Por quê? Tem algo que o separa da fonte, que o separa do ser, da pessoa, de quem pode lhe proporcionar, obviamente. Quando nós pecamos, nos separamos de Deus. Quem é a fonte de toda alegria, de toda felicidade, de toda paz, de toda prosperidade é Deus. Quando nós pecamos, esse relacionamento ele é desfeito. Então, a Bíblia chama isto de pecado. Ora, e como nós dissemos, o homem está separado de Deus. Agora nós vamos começar. Olha, talvez você não consiga ver aqui, ou não consiga ver com tanta clareza, porque a luz é bastante forte aqui, mas está escrito Deus Santo. Deus Santo, e aqui embaixo o homem pecador. Então o que acontece nesse momento? Neste momento, porque o salário do pecado é a morte. Veja, o homem separado de Deus, o seu salário é a morte. Qual é a morte? A separação espiritual de Deus. Deus é santo e o homem é pecador. Então, um grande abismo, veja, as setas apontam para cima, há um abismo, uma separação entre Deus e o homem pecador. Então, nós precisamos sempre prestar atenção nisso. Um grande abismo separa os dois, quer dizer, o homem, né, a raça humana, de Deus, o Criador da raça humana. Então, quando nós olhamos para isso aqui, nós começamos a entender por quê. A partir do momento que existe essa separação, o homem vai passar a pensar em quê? Em se satisfazer, ele mesmo procurar a sua felicidade, ele mesmo procurar, através de boas obras, de uma vida reta, de religiões, de filosofias, alcançar aquilo que ele perdeu quando foi desfeito este relacionamento. Ele vai buscar segundo as suas próprias forças, o seu conhecimento, a sua ciência, conhecimento, ciência, as suas próprias forças, a sua inteligência, a sua capacidade, a sua sagacidade. Porém, nós sabemos que o homem ele não consegue fazer isto. É aqui que nós entramos também no livro do profeta Isaías, no capítulo 57, o versículo 15, bem próximo do que nós lemos, 57, 15 de Isaías. Então, quando nós olhamos aqui, nós vemos isso aqui, olha, versículo 15, 57, versículo de número, porque assim diz o alto e sublime, o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então vejam bem, aqui nós temos a doutrina da transcendência, né? A questão aqui, deixa eu passar para o lado de cá, a transcendência, porque Deus está num alto e sublime trono, transcendência, quer dizer que é algo, não vou escrever tudo, transcendência, é algo que humanamente falando nós não conseguimos alcançar.
Nós não conseguimos alcançar. Quando nós vemos esta situação num alto e sublime trono, o homem não consegue chegar até Deus. O homem não consegue chegar até Deus. E isso deveria e causaria em nós um determinado desespero. Mas, irmão Maurício, se eu preciso da fonte, se eu preciso estar ligado a Deus, se eu preciso restaurar o meu relacionamento com Deus, mas ele é transcendente, ele está num alto e sublime trono, eu, humanamente falando, eu não consigo fazer. Como é que eu vou fazer então? Calma, não se desespere. A continuação do versículo diz o quê? Que ele também, ele habita na eternidade, tal o nome, mas também com o contrito e abatido de espírito. Isso chama imanência. Quando nós falamos sobre imanência, de novo, vamos abreviar, né? Nós estamos falando, eu não posso ir, e ele sabe que eu não conseguiria ir, o que ele fez? Ele veio até nós. Quando começamos a ler o Evangelho de João, nós vemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando nós olhamos para isso, nós começamos a nos alegrar. Por quê? Porque só tem uma resposta para esta questão, para este problema desta separação. Só existe um problema. Veja, o problema não está na transcendência. Por quê? Na transcendência, Deus operou a imanência. Deus operou a imanência. Quer dizer, ele veio até nós. Ele veio até nós na forma de homem. No Evangelho, capítulo 1, versículos 11 e 12 de João, diz: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, na transcendência, eu não consigo alcançar, porque ele está infinitamente, Deus é espírito, e importa que seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu, pecador, não conseguiria. Então, ele veio até mim, mandando o seu Filho, Jesus Cristo, que veio até nós em carne, né? Em carne, ele vem até nós e ele se revela a nós, ele vem até nós, ele traz a solução. E que solução é esta? A terceira lei nos mostra a única resposta para o problema desta separação. Que separação? O homem pecador do Deus Santo. Então, a resposta é a imanência. O que é, então? É Jesus Cristo vir. A terceira lei, o terceiro princípio, Jesus Cristo é a única solução de Deus para o homem pecador. Por meio dele, você pode conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Então, o Senhor nos manda o seu Filho amado. O seu Filho amado nasce numa manjedoura, o seu Filho amado cresce, o seu Filho amado ele é perseguido, preso, crucificado, ele entrega a sua vida e ele nos dá a salvação. Então nós vemos aqui como que é feita o terceiro princípio, a terceira lei espiritual, é o que? Jesus Cristo é a única solução de Deus para o homem pecador. Como eu disse, o homem ele vai tentar de todas as maneiras não precisar de Jesus Cristo, não depender de Jesus Cristo. Ele não quer. Por quê? A partir do momento em que ele reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, ele tem que mudar, ele tem que deixar de ser transformado, deixar de ser refeito, regenerado. Nós vamos ver aqui, veja bem, como que foi feito o terceiro princípio, a terceira lei, como é construída essa resposta para o problema dessa separação. Primeiro, Jesus Cristo morre, ele morre uma morte substitutivo. Ele morre em nosso lugar. Veja, Romanos capítulo 5, versículo 8, está escrito assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja lá no princípio, quando eu falei assim, as pessoas falam, mas o que eu tenho que fazer? Eu preciso mudar, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Você não precisa fazer nada, porque Jesus Cristo morreu a seu tempo, sendo nós ainda pecadores. Por quê? Porque o único remédio para o pecado, a solução para esta separação, e nós vemos que o motivo da separação é o pecado, é o sangue de Jesus Cristo, o sangue do Senhor Jesus Cristo. E está lá também escrito, lá na primeira epístola de João, capítulo de número 1, versículo de número 7, ele diz: se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então a primeira coisa, Jesus Cristo ele morre a minha morte, ele vai para a cruz, é uma morte substitutiva. Segundo,
ele não ficou, morreu, mas não ficou morto, né? Vamos chamar morreu, mas na realidade ele entregou a sua vida. Ele diz, eu mesmo a entrego para depois reavê-la. Então a morte não tem poder sobre Deus, não tem poder sobre Cristo, não tinha poder sobre ele. Então ele entrega a sua vida por mim e por você. Da segunda coisa que nós vemos, depois dele ele pagar o preço, a morte era necessária porque, segundo o Antigo Testamento, era sangue que deveria ser derramado, né? Hebreus capítulo 9, versículo de número 22, e quase todas as coisas se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então Jesus Cristo, como um cordeiro mudo, precisava ir à cruz do Calvário. Ele não foi obrigado, ele não foi forçado, mas ele sabia que ele precisava ir para quê? Para cumprir a lei. Quando ele vai até João Batista para ser batizado, João Batista olha para ele e diz assim, eu preciso ir a ti, você vem a mim. Jesus Cristo disse a ele, deixa por enquanto, vamos cumprir a lei, depois o resto a gente vê como é que vai ficar. Então Jesus Cristo veio para cumprir, não para abrogar, mas para cumprir, tá bom? Então Jesus Cristo ele vem fazer aquilo que nós não poderíamos fazer. Fez também o que era necessário para que nós fôssemos absolvidos, que seria o quê? Pagar a dívida que era contra nós, aquela cédula de acusações, tudo aquilo que o diabo tinha contra nós. Jesus Cristo derrama o sangue na cruz do Calvário e agora é o pagamento. Todas as vezes que o inimigo olha para mim e para você, nós apresentamos uma coisa. Ele tem uma lista interminável dos nossos pecados e nós dizemos aí no final, você só se esqueceu de uma coisa, o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Então, depois de derramar, de ser o sacrifício que a lei exigia, Jesus Cristo ressuscita. Jesus Cristo ressuscita. Veja, Paulo diz aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 15, versículo de número 5, ele diz assim, Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500. Então, vejam bem, agora Jesus Cristo ressuscita porque é necessário, né? É necessário a ressurreição, porque se Jesus Cristo morre e fica na sepultura, ele não passaria de mais um líder aí, como tantos outros líderes religiosos, que as suas tumbas, seus locais de nascimento e de falecimento são visitados até hoje. O único lugar que você chega no mundo, o único túmulo no mundo que você chega, que está escrito que ele não está mais lá. Ele ressuscitou. É a diferença de Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador, o Filho de Deus, o unigênito de Deus, o primogênito de uma geração, o médico dos médicos, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o bendito, aquele que vem em nome do Senhor. Somente no túmulo, se você for até Jerusalém, você tiver o privilégio de ir até a Terra Santa, você vai ver, aqui ficaram os ossos de fulano, de ciclano, aqui estão, aqui jaz, mas quando você chegar no túmulo de Jesus Cristo, vai estar escrito, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Quando Maria e as outras mulheres vão até o horto, quer dizer, o lugar onde estava o corpo do Senhor Jesus Cristo, morre na sexta-feira, o sábado os judeus eles têm que consagrar, no domingo pela manhã elas vão até lá, preocupadas com quem removeria a pedra, porém já haviam dois seres, dois homens, vamos dizer assim, dois anjos estavam lá, pedra removida, e eles olham para aquelas mulheres e dizem, por que vocês procuram um vivente no meio dos mortos? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Esta é a maior de todas as frases, porque se Jesus Cristo morre e fica no túmulo, ele não passaria de mais um líder, de mais um, sei lá, de mais alguém que chegou pregando uma mensagem. Mas a confirmação é que Jesus ressuscita. E sendo ressurreto, estando ressurreto, agora ele retoma, como ele disse, eu vou dar a minha vida, mas vou reavê-la, daqui a pouco eu vou retomá-la, vou tê-la de volta, quer dizer, ele agora está ressurreto, ele aparece, ele chama Pedro, ele convoca os 12, convoca os discípulos, aparece a mais de 500 e diz, olha, se cumpriu as Escrituras, como as Escrituras diziam, eu morri, mas como as Escrituras também diziam, eu ressuscitei. Como ele ressuscitou, ele também é o quê? Ele é o caminho, o único caminho que nos leva até Deus. Ele não é um dos caminhos, não existe essa hipótese. Porque está escrito também em João 14,6, ele diz assim, respondeu Jesus, eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Veja que são todos ativos. O, quando ele diz eu sou o caminho, é o ativo masculino definido, singular. Masculino definido, singular. O, quer dizer que não existe os caminhos, não existem outras opções para se achegar a Deus a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Ele diz que ele é a verdade, é a mesma prédica, né? Você vai ter aí a verdade, a única verdade, e ele é a única vida eterna. Ele é a única, não se acha vida eterna em outros lugares. Em determinado dia, os discípulos foram reclamar de uma mensagem que ele havia pregado, as pessoas estavam se sentindo incomodadas e disseram duro nos esse discurso, e um dos discípulos tomou as dores e foi até ele e disse, Senhor, quem vai poder suportar? Ele simplesmente não muda a mensagem, ele não muda a sua oratória, ele não muda a sua evangelização, vamos dizer assim, mas ele diz assim, vocês não querem ir também com eles? Vocês não querem ir juntos? Mas aí Pedro toma parte e diz assim, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, Jesus Cristo é o único caminho. Jesus Cristo é o único caminho. Quando nós olhamos, você vai olhar nesse desenho, veja que aqui existem setas para cima, mas aqui uma única seta. Por quê? Porque a decisão de resgatar o homem, a decisão de chamar o homem, Deus, parte de quem? De Deus. De Deus. O homem nunca se preocuparia em voltar para Deus, porque a vida de pecado, porque a vida de transgressão, porque uma vida sem lei, uma vida regrada é satisfatória para o ser humano, mas haverá sempre aquela luta da carne e do espírito, sempre aquela batalha do certo e do errado, estou num caminho, tem alguma coisa além disso, tem algo a mais, essa luta, o que acontece? É a carne lutando contra o espírito, porque a carne volta ao pó, mas o espírito volta a Deus. Aí ele vai prestar contas, né, diante do Senhor. Então a iniciativa, veja que existe uma flecha ligando Deus ao homem, toda a iniciativa de regeneração, de salvação, de substituição de que Cristo tomou nossos lugares. Veja, é Deus quem toma a iniciativa de ligar o abismo. Veja que agora ele vai ligar. Veja, qual é a ligação do abismo? Por isso a palavra religare. Quer dizer, alguns trazem por religião, religarem. Aí Tiago vai nos ensinar qual é a verdadeira religião. Então preste atenção. Como que Deus religa, como Deus restaura esse abismo, como Deus dá uma saída para o homem desse abismo, transpor este abismo, transpor essa lacuna que o pecado criou no relacionamento entre Deus e os homens, ou entre o homem e Deus. Ele vem aqui, Cristo Jesus, vejam bem, virou uma ponte. Agora ele chega a Deus. Como que o homem vai ser religado a Deus? Através do Senhor Jesus Cristo. Então, precisamos ter em mente também, meus queridos irmãos, que tudo isso, todos os 3 passos que nós vemos, não é suficiente. Os 3 princípios, as 3 leis, os 3 passos que nós vemos, não é suficiente. Por que não é suficiente? Porque até aqui eu só estaria convencido. Eu estaria convencido de que eu sou um pecador, eu estaria convencido do abismo, eu estaria convencido de Cristo sendo a religação, a restauração do relacionamento entre Deus e eu, ou eu e Deus, porém, pararia por aí. Quer dizer, seria somente 3 teses, mas eu preciso da quarta lei, do 4º passo, do 4º princípio. Precisamos receber Cristo como Salvador e Senhor por meio de um convite pessoal. Só então poderemos conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a nossa vida. Então veja que interessante, eu preciso receber o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Quer dizer, vamos dizer aqui, o pedágio para eu passar na ponte aqui, né? Lembrando, nós moramos aqui perto também de uma ponte que você precisa passar, não paga pedágio, mas você passa porque liga estados, liga países, liga isto, liga aquilo. Então veja bem, eu preciso, se eu parar aqui, nada vai resolver na minha vida, não vai funcionar. Porém, tudo isto aqui aconteceu para quê? Para que eu recebesse, para que eu aceitasse. Porém, o escritor deste folheto, ele diz que eu preciso receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Veja, Jesus Cristo não pode ser Salvador de quem ele não é Senhor.
E muitos querem Jesus como Salvador, mas não querem Ele como Senhor. Porque a partir do momento que eu falo de senhorio, de soberania, eu estou falando de alguém que tem todo o direito de fazer como Ele quer, o que Ele quer na minha vida. E eu simplesmente estarei à disposição como um vaso sendo moldado na mão do oleiro. Então muita gente quer Jesus como Salvador, mas não quer como Senhor. Não quer Ele dominando sua vida, não quer Ele, vamos dizer assim, dando ordens ou, sei lá, ditando caminhos, ditando regras. Ainda mais nos dias em que nós vivemos. Mas precisamos receber. Então veja que não é suficiente somente conhecer as 3 leis, mas participar da 4ª. Qual é a 4ª? Eu tenho que convidar Jesus Cristo para entrar na minha vida. Veja, nós já citamos isso, né? Precisamos receber a Cristo, mas todos quanto receberam Deus o poder de ser feito filhos de Deus, Jesus Cristo, Deus proporciona. Nós acabamos de dizer que toda a iniciativa de salvação, de restauração, de recondução ao homem dentro do estado de filiação, vamos dizer assim, de relacionamento com Deus, é proveniente, é divino, é de cima. O homem não tem participação nenhuma nesta obra, não pode ajudar em nada. Mas eu preciso, porque todos aqueles deuses do direito de se tornarem filhos de Deus. É a restauração, é chamada regeneração ou novo nascimento. Houve uma vida que foi estragada, que foi perdida e agora precisa ser refeita. O homem precisa ser religado. O pecado desligou, então Deus gerou, o pecado degenerou e Jesus Cristo regenerou. O sangue de Jesus Cristo nos regenera de todo o pecado. E precisamos recebê-lo pela fé. Porque está escrito em Efésios capítulo 2, no versículo 8, assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então, eu preciso reconhecer Jesus Cristo pela fé, porque senão vai ser uma conversão emocional, vai ser um convencimento emocional. Ora, as primeiras chuvas, a casa vai estar construída sobre areia. Quando eu reconheço Jesus Cristo, que não seja pela fé, seja um momento de emoção, de necessidade, uma enfermidade, uma dor, uma perda, e neste momento eu sinto aquela perda, aquela tristeza, e eu digo assim, não, eu quero aceitar Jesus. Quantas pessoas fazem isso? E eles vão pela emoção, vão pela dor, mas não vão pela fé. É bem diferente quando você vai a Cristo pela fé. Quando você vem a Cristo pela fé, a sua edificação é feita sobre a rocha, a sua vida é uma vida frutífera, você tem sucessivos frutos de arrependimento, como a Bíblia diz. Então veja bem, receber a Cristo pela fé. E esse recebimento, esta vinda de Jesus Cristo, apesar de todo o processo aqui ter sido por Deus, ele não vai chegar metendo o pé na porta dizendo, não, eu tenho direito de entrar na sua vida. De maneira alguma. De maneira alguma. Em Apocalipse, no livro do Apocalipse está escrito, no capítulo 3, versículo 20, ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém, porque ele sabia, a partir do momento que ele está falando, ele não está falando com ímpios, ele está falando com a igreja. Quer dizer, aquela igreja estava fazendo um culto, mas quem deveria receber o culto estava do lado de fora. Ora, ninguém bate a porta estando do lado de dentro, não tem como. A não ser que ele tenha algum problema. Se Jesus Cristo está batendo a porta, é porque ele está do lado de fora. Por que ele vai para fora? Ou porque ele não está sendo bem tratado? Não, é todo mundo que não é bem recebido, não é bem tratado. Ele vai embora, ele vai para fora, ou ele é posto para fora. É as duas maneiras da pessoa estar do lado de fora. Principalmente num lugar que nós chamamos dele, que é a igreja. Dizemos que é dele, que nós somos dele, que a igreja é dele, que cantamos isso e pregamos isso e falamos isso constantemente. Mas veja bem, Jesus Cristo nessa igreja que ele está do lado de fora, ele está batendo a porta, ele quer entrar. Ele disse se alguém, ele não disse se alguns, se todo mundo, se alguém porventura ouvir a minha voz, né, e ouvir a minha voz, o que ele vai fazer? E abrir a porta e eu entro. Vou cear com ele e ele comigo. Veja que coisa interessante. E abrir a porta. Veja que a entrada, a fechadura da porta do coração do ser humano só é para o lado de dentro. Só é para o lado de dentro. Tudo que vai entrar no seu coração, na sua vida, é só se você abrir. Se você abrir. Então vejam bem. Porém, receber a Cristo implica em quê? Implica em arrependimento. Né? Quer dizer, deixar de confiar na nossa própria capacidade para nos salvar, crendo que Cristo é o único que pode perdoar os nossos pecados. Mas para tudo isso é necessário receber a Cristo pela fé por meio de uma decisão pessoal.
Quer dizer, você não pode ficar indo por emocionalismo, não pode ir porque todo mundo foi, ou porque o cônjuge foi, ou porque os pais foram, ou porque, sei lá, um dos cônjuges, já falei, foi, ou porque um dos filhos foi, você achou bonitinho, eu vou também. Não, vejam bem, eu preciso, dentro desta questão, principalmente do arrependimento. E o arrependimento, todos nós sabemos, a diferença entre arrepender-se e remorso. O remorso eu vou fazer outras vezes, eu vou praticar outras vezes, mas quando a pessoa se arrepende, ele simplesmente deixa e não pratica mais aquilo que ele está fazendo. Então, é necessário receber a Cristo pela fé por meio de uma decisão pessoal. Você tem que decidir. Você precisa decidir. Tem uma determinada urgência em você se decidir. Né? Aprove a Deus, louve ao Senhor, se esta noite ou você ouvindo essa mensagem, você se decidir por Cristo Jesus. Por quê? Nós temos aqui a vida da pessoa que não tem Jesus Cristo, e a pessoa que tem. Eles estão aqui nesses dois círculos. Então nós temos aqui o primeiro círculo, quem está no meio? Você vai notar que existem duas características, ou características diferentes. Você vai olhar também, você pode notar que há uma formação diferente. Então nós temos aqui nesses dois círculos, representando a vida, dois tipos de vida do ser humano. A vida egoísta, egocêntrica, onde Cristo está para o lado de fora, né? Eu esqueci de colocar aqui Jesus, ou desenhar uma cruz, mas você tem aqui uma vida antropocêntrica, uma vida egocêntrica, onde o eu domina, eu sou, eu faço, eu aconteço, eu sei, eu tenho, mas você nota esses asteriscos, olha que interessante, eles estão todos desorganizados. Assim é a vida da pessoa que tenta controlar os seus interesses através do eu, do que eu quero, do que ele quer, do que ela quer, do que ela sabe, do que ela pode. Então você vai ver que os asteriscos aqui eles estão todos embaralhados, vamos dizer assim. Por quê? É uma consequência que causando discórdias e frustrações. Essa é a vida da pessoa que tem a vida. É por isso que aqui ela não pode experimentar o que nós falamos lá no começo, uma vida em abundância e também com o quê? Com propósito. Uma vida abundante, satisfatória e com propósito. Por quê? Porque quando a vida do ser humano é dirigida pelo seu ego, pela sua inteligência, pelo eu, você vai ver que tudo aqui está em discordância, tudo aqui está no caos, no tumulto. E nós temos em contrapartida a vida quando o eu está do lado de fora, também esqueci de colocar, quando os meus desejos, as minhas vontades estão fora desse círculo que representa o coração do homem, mas no centro está quem? É uma vida cristocêntrica. É uma vida teocêntrica, onde Deus, onde Cristo comanda todas as coisas. E onde Cristo comanda todas as coisas, veja a concordância, veja, está tudo, cada coisa no seu lugar. Quer dizer, não existe caos, existe o quê? Existe paz, existe regulamentação. Né? Nós vemos aqui, quando a vida ela é harmonia, né? A palavra que eu queria lembrar é isso aqui, harmonia. Veja, está tudo direitinho, tudo no seu devido lugar. Por quê? Porque esse coração aqui está sendo regido por quem? Por Cristo. O eu está do lado de fora. Aqui a discordância, o caos, por quê? Cristo está fora do lugar central e o eu está no centro da vida desse ser humano. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, Então não é somente reconhecer, mas aceitar também a Cristo como nosso Salvador e Senhor. Então, qual dos dois círculos, eu gostaria de perguntar, qual dos dois corações representa o seu? Você toma conta de tudo, é você quem controla tudo, é você quem sabe tudo, e a sua vida está desse jeito? Ou Jesus Cristo, ele é o centro da sua vida, a sua vida é regida por Cristo, o seu coração é um coração cristocêntrico, você tem uma vida dominada pelo Espírito Santo de Deus. Havendo assim, aqui a harmonia, é uma vida harmoniosa, é um coração que está em harmonia, que está em paz com Deus, que está em tranquilidade. Qual dos dois é o seu? E para finalizar, né, já que estamos falando do coração, para finalizar,
Deus conhece seu coração e está mais interessado na atitude do seu coração do que em suas palavras. Existem pessoas que dizem, Deus só quer o coração. Não. Deus não quer nem o seu coração. Na realidade, Ele quer o que está, a motivação do seu coração. Está aqui, ó. Ele está mais interessado na motivação do seu coração do que nas suas palavras. Então, vejam bem. Isso é uma falácia. Deus quer só o coração. Não, Ele quer transformar você inteiro. Porém, a pergunta aqui não é esta e a resposta também não é essa que eu estou passando. É isso aqui. Jesus está mais interessado nas nossas atitudes, nas atitudes do nosso coração, na motivação do nosso coração. O que é que está nos levando a fazer determinada coisa? É uma motivação correta ou uma motivação incorreta? Que está. Então, vejam bem, como Ele conhece os nossos corações, Ele também conhece e Ele está interessado mais nas nossas atitudes do que nas nossas palavras. A falácia, a parolagem é natural do homem, mas de Deus eu posso falar por quilômetros e Ele está vendo que no meu coração é centímetros. É centímetros o que eu estou fazendo. Então, eu gostaria de perguntar para você qual dos dois corações é o seu. Se você entendeu, se você gostou, se fez bem para você, eu vou pedir mais uma vez que você curta, compartilhe, que você comente, que você e que acima de tudo, se você ainda não fez isso, que você admita Jesus Cristo em sua vida como Salvador e Senhor, que você aceite este presente, este religar de Deus na sua vida e acima de tudo, você deixe a sua vida ser uma vida cristocêntrica, quer dizer, Jesus Cristo reger, controlar, comandar, conduzir a tua vida, o teu coração. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te agradeço por nos acompanhar até aqui e que Deus te abençoe também no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.